Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e hoje estamos tendo a alegria de receber o professor Elair Sanches Dias. Ele é professor de História do Colégio Batista Mineiro e também da Secretaria Municipal de Educação. Uma honra ter você conosco, professor Elair. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Colégio Batista Mineiro, nos alegramos muito em tê-lo conosco. Lembrando que ele também é membro da Igreja Batista Memorial, lá no bairro Concórdia. Professor Elair, você que é um profundo conhecedor da história geral, também da história cristã, da história dos batistas, algum tempo atrás eu estava lendo uma matéria sobre o Titanic, que ficou pronto no mesmo dia em que a igreja foi organizada. E há algum fato interessante sobre isso que eu gostaria que você compartilhasse conosco, né? Do fato do navio ter ficado pronto na mesma data, as características dadas ao navio, né? Que você irá descrever, e as características da igreja naquele momento que ela estava nascendo. Primeiro gostaria de dizer da minha alegria em estar chegando a este programa. Agradeço muito o convite do pastor da primeira igreja. Honra nossa. Aproveito para parabenizar a igreja, a nossa igreja, né, pelo centenário. E, a propósito, a igreja que o pastor faz referência aí, que estava nascendo, é a primeira igreja, né, sendo fundada no momento em que, dentro da história, o mundo vivia um grande marco do avanço da chamada era industrial, era da tecnologia industrial. Bem, do ponto de vista da história, né, são duas coisas aparentemente diferentes, né, que nós estamos conversando sobre ela. Quem está nos acompanhando através de várias fontes, várias redes sociais hoje em dia e pela informatização, a pessoa pode ter acesso e pesquisar muito sobre a história do Titanic e toda a tecnologia da época. Mas são duas coisas aparentemente distintas. Com certeza, não é? Com certeza. A história secular evoluindo para a grandiosidade da engenharia naval e a igreja crescendo, expandindo também aqui na nossa cidade. Os locais são diferentes, né? A situação é diferente, fatos diferentes, mas a história, ela, ao mesmo tempo que ela é fascinante por aceitar tudo, ela sempre tem duas, três versões para tentar se aproximar o máximo da verdade. Então, assim como existem as muitas versões sobre o fantástico mundo do Titanic, né, existe também a versão, né, a interpretação da fundação e do crescimento da igreja, né? É lógico que um está única e exclusivamente no mundo secular. Sim, sim. E o outro, a comparação, está no mundo secular, porque nós somos integrantes da igreja, mas está no mundo das promessas, no mundo da fé, no mundo espiritual, que é o da Igreja de Cristo. Então, a comparação, ela por um lado se dá pela grandiosidade, tanto do Titanic, tanto da evolução da tecnologia humana naquele momento, quanto do crescimento da igreja. Mas o que se sabe e o que cada um pode facilmente pesquisar e encontrar, e todo mundo sabe da história do Titanic, né, que embora ele tenha sido inaugurado, tenha sido pensado, tenha sido planejado, construído, investimentos, dedicação para ser o imbatível, assim como na mitologia se imaginavam, né, a respeito dos titãs, né, daí Titanic, né, porque o patrono do Titanic é Titã, né, assim como se imaginava que seria invencível, que seria infundável, parece que a nomenclatura é essa, né, que um navio que nunca conheceria o fundo dos oceanos, ele veio a conhecer pela fatalidade. E a igreja, logo na primeira viagem, né? Logo na primeira viagem. E a igreja, comemorando 100 anos, né? Sustentada por Deus e não só pela engenhosidade humana, ela segue o seu caminho, né? São duas histórias diferentes, mas é interessante. Você pode fazer uma leitura, né? Pode fazer uma leitura, ainda mais que as datas de fundação, de lançamento do Titanic, às águas, né? E do lançamento do trabalho
evangelística e pioneira em Belo Horizonte. Se as datas coincidem, então vale aí a comparação, sim. E nesse caso, professor Elair, é interessante pensar que lições nós podemos tirar para a vida pessoal e mesmo para as instituições a partir disso, né? Porque às vezes as pessoas imaginam coisas extraordinárias, grandiosas e acabam se decepcionando. E outras que nascem pequenas e que ninguém daria o menor valor, acabam ganhando projeção e mesmo perpetuando, né? Que lição que a gente pode tirar disso? Eu acho que, como evangélicos, nós conseguimos fazer essa leitura, né? Nós conseguimos fazer essa comparação. Aquele que não está firme na rocha, que é o próprio Cristo, aquele que não tem os seus fundamentos e que busca também na fé, ele dificilmente vai conseguir fazer toda essa comparação. Ele vai continuar a sonhar com a grandiosidade, assim como o mundo continua. E não há erro nisso, porque Deus também nos criou para as grandes obras, né? Agora, o que é muito interessante, ao juntarmos as duas coisas e conseguirmos fazer essa leitura, é que nós podemos sim deduzir que a partir das aparentes pequenas sementes, elas se tornam grandes, né? Pequenos trabalhos, inicialmente até tímidos, como o caso do início da história da primeira igreja, se tornam grandes. E nós devemos também pensar no sentido grandioso, porque o Deus que nós cremos e que é o nosso fundamento, ele é grandioso. Ok, professor. Eu acho que as duas coisas são possíveis. As lições, né, desse momento histórico que nós devemos prezar. Muito obrigado, professor Elair, pela sua participação neste programa, a sua palavra de sabedoria. Obrigado. Né? E a você, telespectador, por ter assistido a mais um programa Palavra de Esperança. Que Deus o abençoe.